E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou Alessandro, estou aqui com um episódio especial para o seu carnaval, acompanhado de um convidado que o Luiz vai apresentar, um convidado especial para falar sobre esse tema. E com o Luiz Domingos, né, Luiz? Do que a gente vai tratar sobre o carnaval? Tá preparado já? Arrumou fantasia? Comprou glitter? Olá, Alê, saudações a todos e todas. Então, a gente até remanejou um episódio para antecipar o episódio das marchinhas, que ele ia sair na terça de carnaval, mas quem vai querer escutar esse negócio aqui na terça de carnaval, né? A pessoa vai estar preocupada em escutar outras coisas, escutar, por exemplo, as marchinhas de carnaval, as músicas de carnaval, enfim. Então, para a gente tratar disso, a gente vai falar já nessa terça sobre o carnaval e mais particularmente sobre como que as marchinhas pertencem ao imaginário coletivo, fazem parte da memória social e também tratam da política do seu período. E para isso, a gente convidou o Bernardo Seixas Piloto, um conhecido de muita gente que escuta o podcast e organiza a página do Instagram Carnavalice, ele que produz conteúdo sobre carnaval. Sigam, portanto, quem tem interesse sobre diversos temas relacionados ao carnaval, escola de samba, sambas enredo, e ele também faz parte da ala de compositores do Império da Tijuca. Bernardo, obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Luiz e Alessandro. Uma satisfação para mim estar aqui no podcast. Sou ouvinte assíduo e uma boa noite para todo mundo que está ouvindo também. Eu estava procurando hoje as marchinhas de carnaval para a gente fazer esse episódio especial sobre o tema. Uma das marchinhas que estava listada ali como históricas é uma que a gente já tocou aqui no podcast no episódio sobre jingles, porque que tudo indica, do ponto de vista histórico, né? Primeiros jingles eram marchinhas de carnaval. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. As marchinhas, elas são os primeiros elementos do marketing eleitoral lá na década de 30, né? A gente vai passar por isso também com outro olhar hoje, o olhar do ângulo das marchinhas e não dos jingles eleitorais. Espero que as pessoas possam repercutir, se gostarem, enviar isso aqui, porque a gente podia estar falando de muitas outras coisas. Podia estar falando do Marcos Duval, o Marquinho da SWAT, né, que inventou essa confusão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, fez uma live com o MBL. Vocês assistiram a live que ele fez de madrugada com o MBL? Ele estava com a expressão meio maltada, assim, parece que ele já tinha derrubado um 18 anos ali à noite, de madrugada, e soltou lá que o Daniel Silveira queria grampear o Alexandre de Moraes. Então a gente vai deixar tudo isso para lá, porque nessa semana que o episódio está entrando no ar, as pessoas estão preocupadas com o que de fato, né, importa nessa época do ano, que é o carnaval, a festa popular brasileira. E para isso, a gente vai separar em 3 blocos. Como que vai ser, Alessandro? No primeiro bloco, então, pessoal, a gente discute um pouco sobre o significado social do carnaval como um todo, né, para dar uma introdução sobre o tema. E depois, no segundo bloco, a gente entra mais propriamente no tema das marchinhas. No terceiro bloco, teremos Acontecer em Querência, a maldição, mas dessa vez tudo isso vem lá do Rio de Janeiro, né, com o Bernardo. Você sabe que o nome Bernardo, para mim, é de difícil pronunciação, porque ele expõe muito o meu sotaque caipira, mas enfim. E de saída, tem que mencionar aqui a campanha de financiamento coletivo. Você pode ajudar com um caraminguazinho, um trocado, pelo apoia.se/maldita politicagem. Então, quem puder, a gente tem um programa de brindes, e você vai para o carnaval comprar muitas Skol Beats, entra lá e deixa uma merreca para colaborar com o Maldita Politicagem. Bom, para começo de conversa, então, a gente sabe que o carnaval tem uma origem europeia, né? Pelo menos uma festa que tem esse mesmo nome, já que devia ser uma coisa tosquíssima, né? O carnaval do passado, né? Não deve ser algo tão semelhante com o que a gente chama de carnaval no Brasil, mas existem uma série de relatos, de histórias de festas desse gênero, né? Festas de muita extravagância no passado, né? Queria perguntar para você, Bernardo, então, um pouco desse lado histórico dessa festa que é o carnaval, né? O significado dela, se existem festividades co-irmãs dessa. Bom, Alessandro, o que dá para dizer é que sempre a gente observou na história festas em que era permitido descumprir algumas regras sociais, em que algumas regras sociais eram suspensas. Isso acontece desde o Egito Antigo, né? Tem os primeiros registros de uma festa, por exemplo, do Boi Apis,
que era uma veneração a um determinado boi, que tinha algumas características físicas. Esse boi ficava guardado para que, num determinado momento do ano, pessoas festejassem em relação a esse boi, até que momento esse boi morria, né? E aí buscava-se um novo boi com essas mesmas características, que tinha a ver com a pele, com as manchas, para poder continuar essa tradição. O carnaval surge quando a Igreja Católica tenta normatizar essas festas, né? Ela proibiu num determinado momento em Roma, depois ela viu que não adiantava proibir e tentou normatizar para que elas acontecessem numa data só. E é aí que surge o carnaval, 40 dias antes da Páscoa, que é o período conhecido como Quaresma. Então você tem uma festa para você enfiar o pé na jaca durante 4 dias e depois ficar 40 dias resguardado. É como se fosse uma compensação, né? Para que você aceite ficar 40 dias resguardado. E também uma ideia da igreja de que era melhor ter um momento para ter esse período de festas do que deixar com que elas acontecessem o ano todo. Nessas festas todas, sempre teve o uso, por exemplo, de máscaras, porque você não queria mostrar que você estava indo na festa, né? E você também não queria, se alguém te visse na festa, você não queria que fosse reconhecido para ninguém fofocar sobre o que você estava transgredindo, né? Quais regras você estava transgredindo ali naquele momento. Então, sempre se observou festas de transgressão das regras sociais, né? A igreja procurou normatizar elas, colocando elas num lugar só, numa data só, e essas festas sempre tiveram o uso de máscaras, o uso de fantasias, para que a pessoa pudesse se disfarçar e não ser reconhecida enquanto participante ali daquela folia. Eu nunca tinha percebido que máscara servia para se disfarçar no carnaval, olha que coisa. Inclusive tem um debate hoje em dia sobre as pessoas ficarem postando no Instagram e nas suas redes sociais que elas estão com a fantasia A ou com a fantasia B. Então, seria uma deturpação dessa ideia histórica de que no carnaval você procura se esconder e não se mostrar. Acontece que, hoje em dia também, dá para a gente avaliar que certas regras sociais que valiam há 100 anos atrás, hoje em dia não valem mais. Então, ninguém tem vergonha de fazer determinadas coisas que faz no carnaval, como tinha há 100 anos atrás, né? Enfim, então... Às vezes tem vergonha, sim. Às vezes tem vergonha. Às vezes, sim. Mas ninguém vai perder o emprego, por exemplo, porque deu um beijo triplo no carnaval hoje em dia. Há 100 anos atrás, perderia. Tá, a partir desse ponto de partida inicial, como que foi a chegada e a transformação do carnaval em terras brasileiras? Como que no Brasil ele ganhou outras dimensões e ficou essa coisa tão forte, tão popular que ele se tornou? Bom, os primeiros registros de carnaval no Brasil são lá do século XVII, em Pernambuco. Era uma região do Brasil que tinha muito intercâmbio com a Ilha da Madeira, né, com a colonização portuguesa. Então, os portugueses vão trazendo as tradições carnavalescas de lá. Uma dessas tradições era o entrudo. O que consistia o entrudo? Ficar jogando objetos nos outros. Uma das coisas que se jogava era o limão de cheiro. Você abria o limão, enfiava um monte de coisa nele e fazia dele uma bisnaga, assim, né? Isso está possivelmente na origem do lança-perfume também depois. E aí, no Rio de Janeiro, tem registros de entrudo já no século XIX, uma disputa entre entrudos de elite e entrudos populares, né? Porque, digamos que tinha um entrudo nas casas grandes, nas festas da elite, todo organizado, bonitinho, e tinha um entrudo que acontecia na rua. E aí, às vezes, não era limão que estava dentro do limão de cheiro, né? Era xixi, era cocô. Então, é uma fusarca mesmo na rua, né? E aí, na metade do século XIX, começam a surgir as grandes sociedades, que são as primeiras agremiações carnavalescas. Elas são uma tentativa de disciplinar esses entrudos e elas começam a realizar bailes de máscara, inspirados em Veneza, Nice e Paris. Os frequentadores dos bailes, para fugir desses intrudos, porque na hora que a elite saía da sua casa para ir para o baile, a brincadeira era quem estava na rua jogando coisas um no outro, jogar em quem tava bonitinho ali indo pro baile, certo? Tipo que nem algumas pessoas que nos ouvem fizeram no casamento da Maria Vitória Barros. A elite começou a combinar de ir junto, em cortejo. E aí começou a surgir essa coisa na rua também. Em 1855, teve o primeiro cortejo marcado como cortejo, e não só para levar as pessoas no baile. Começou a ter decoração carnavalesca na rua e foi criado o Congresso das Sumidades Carnavalescas. E aí começou a surgir outros grupos, chamados dessas grandes sociedades, como o Tenentes do Diabo e os Aos Democráticos.
Usar o democrático que tem um sentido político, né? Porque a gente está em período do Império, enfim, então tinha um sentido de oposição ao governo. E essas grandes sociedades, elas vão existir no Rio de Janeiro com força até os anos 1950, porque elas disputavam o protagonismo do carnaval com as escolas de samba. É na metade só do século XX que elas perdem esse protagonismo e aí é a escola de samba que domina o pedaço, né? Então, as grandes sociedades aí tiveram 100 anos de hegemonia aqui, né? Outro elemento formador do carnaval no Rio é a turma que fazia as folias de reis. Tem vários elementos que hoje são do carnaval, né? Como o baliza, que era o porte-estandarte, como as fantasias, o colorido, a música, a ideia de andar em cortejo, né, que é uma ideia já da Igreja Católica, a procissão não deixa de ser um cortejo, né? A folia de reis, num determinado momento, o Hilário Jovino, que era uma liderança cultural, morava na Pedra do Sal, no centro do Rio de Janeiro, na zona portuária. Ele tem a ideia, né, a ideia maravilhosa, de tirar esses blocos, essas turmas que desfilavam na Folia de Reis para desfilar no Carnaval, fazer essa transferência. E aí a gente começa a ter mais organização popular no Carnaval, não só como é uma maneira de estragar a festa da elite, mas de fazer a sua festa, já com uma cara de, digamos, organização. E aí depois, isso tem impacto na criação do samba, né? Porque o samba, como a gente conhece hoje, ele foi criado para possibilitar o cortejo, que até então, até o primeiro samba gravado, como é conhecido pelo telefone, ele é muito mais próximo de um machixe do que de um samba, como a gente conhece hoje. Então, o samba urbano carioca, ele surge para ser uma música que possibilite o desfile. Quem tem essa ideia, quem faz essa mudança é a turma do Estácio, né? O Ismael Silva, o Bide, o Marçal, o Newton Bastos, todos eles, a maioria deles, né, morreu média de 30 anos de idade por tuberculose, sífilis e outras doenças. O Ismael viveu até mais tarde, né? E eles que transformam o samba amachichado, que é uma música gostosa de dançar junto, para o samba urbano carioca, que o Ismael Silva definiu como o bumbum paticumbum burgurundum, né? Seria o samba como a gente conhece hoje, que é uma onomatopeia fácil de cantar, mas difícil de pronunciar, mostrando que é já uma indicação ali de ser uma coisa musical mesmo. Olha que coisa curiosa. A música foi repensada para permitir a marcha e uma dança mais livre, né? Que não tinha que aprender passo nenhum, para ser mais fácil e mais espontânea. E em detrimento do dançar ali do chamego, do agarradinho, né? E com o passar do tempo e com as mudanças culturais, o povo agora sai sozinho, sai sozinho arrebentando na rua, beijando 20 e 30 num dia, né? Então você vê que coisa maluca, né? Ô Bernardo, eu queria lançar uma pergunta para você, dando uma olhada sobre o significado dessa festa para a nossa sociedade brasileira, né? Queria perguntar se você concorda com a visão de que o carnaval é uma espécie de representação invertida da nossa hierarquia social. Eu entendo que o carnaval, ele tradicionalmente é um evento que suspende algumas regras sociais. Eu tenho dificuldade com essa ideia de que ele é uma representação invertida da sociedade, porque ele é uma representação invertida apenas no campo das fantasias, porque é aquela ideia de que o pobre se fantasia de rei e o rico se fantasia de um personagem ligado à pobreza, né? Enfim, de mendigo, de índio, enfim, né? De personagens subalternos. Isso é apenas no campo da fantasia, porque o carnaval ele mantém espaços elitizados, ele é um momento de suspensão de algumas regras sociais, mas não exatamente de uma representação invertida da sociedade. E agora, para contemplar o bloco que já se tornou um clássico aqui do Maldita Politicagem, tem tabela, Alessandro? Eu estava procurando dados sobre o carnaval desse ano, né? Porque 2023 é o retorno cheio, né, das atividades carnavalescas aqui no Brasil, né, depois da pandemia. Eu vi o historiador Luiz Antônio Simas apontando para isso também, né? Ele diz que existe uma semelhança do carnaval desse ano com o carnaval de 1919, também pós uma pandemia. E naquela ocasião, né, também multidões, né, foram para as ruas. Então, previsão do carnaval de 2023, né, os números de blocos registrados em São Paulo e Rio de Janeiro já são recorde. A previsão é que 5 milhões de pessoas ocupem o asfalto, né, o carnaval de asfalto do Rio de Janeiro, né, nas ruas. Salvador já apresenta quase 100% de lotação dos seus hotéis, né? Recife também tem uma previsão de quase 4 milhões de participação do Galo da Madrugada. Enfim, os números são de ser um carnaval gigantesco para esse ano. Então, esse é o dado que eu trago para hoje.
Bom, eu tenho uma implicância com quem implica com o carnaval. Eu acho que a pessoa esperar que o carnaval vai acabar no Brasil é que nem aquele progressista bitolado que acha que as religiões, especialmente as religiões mais conservadoras, vão acabar. Isso é uma ilusão total, é uma ilusão que o carnaval vai acabar. Mas vamos trabalhar um pouco esse tema, Bernardo. Qual que é a importância hoje do carnaval para a cultura brasileira na sua leitura? Bom, o carnaval é uma festa constituinte da sociedade brasileira, pelo menos de uma parte grande dela. Na nossa sociedade, o carnaval é sempre tratado como um momento de grande alegria, de grande felicidade, uma explosão, uma catarse de coisas boas, né? Isso tá na música, por exemplo. A gente tem a música do Chico Buarque, Tô Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Isso pode ser lido como o carnaval como uma metáfora da Revolução Popular. E tem outras músicas que tratam o carnaval desse jeito. Então, o carnaval é uma coisa constituinte para a nossa sociedade. Você usa o carnaval como uma figura de linguagem, né? Essa festa estava um carnaval. A posse de determinado presidente foi um carnaval de democracia, né? Um carnaval da democracia, enfim. Então, você usa o carnaval como esse símbolo de felicidade, alegria, explosão, catarse, também de muita gente, né? O carnaval é associado à ideia de uma coisa de massa, popular, até por isso que muita gente é contra, né? Se refere ao carnaval como algo ruim, como algo deletério, como a gente viu recentemente as declarações lá do cara da Fundação Cultural de Santa Catarina, ou como quando eu escrevi artigo na Gazeta do Povo falando sobre o Carnaval de Curitiba, os comentários eram os mais abjetos possíveis, inclusive com desconhecimento da história do carnaval, porque falava assim, carnaval é coisa de preto, aqui Curitiba é uma cidade europeia, não tem isso. Primeiro que carnaval também tem origem europeia, né? Ainda que no Brasil ele tenha sido apropriado pela maior parcela da população e por isso pela população negra, né? Mas o carnaval tem origem europeia. E também um outro desconhecimento que em Curitiba tem sim negros, né? Então era um duplo preconceito num comentário desse. Mas é um comentário frequente quando a gente discute, por exemplo, políticas públicas de carnaval nas cidades do sul do Brasil. E eles vão ter que aguentar para sempre. Eu lembrei da música do Chico Buarque, Carnaval, Desengano, deixei a dor. Ela é mais ou menos o mesmo espírito, né? Essa ideia de que o carnaval é uma redenção momentânea dos afazeres, das dificuldades, das agruras, né? Aliás, o Bernardo tinha mencionado, ele ajudou a gente a preparar esse episódio, portanto ajudou a produzir, e ele mencionou ao longo desses dias que ele tem uma playlist com músicas conceituais de carnaval, que contam um pouco e definem um pouco o carnaval, ele vai ceder para a gente compartilhar com os ouvintes também. Vamos entrar no tema, então, das marchinhas, né, que é o que a gente se propôs a fazer aqui no episódio. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, Bernardo, e achei que a música O Abre Alas, né, de 1899, é considerado por muitos, né, como a primeira marchinha, né, interpretada pela Chiquinha Gonzaga, composta por ela também, né, é muito representativa, né, produzido por uma mulher numa época completamente machista, predominantemente masculina, né, no campo da música. Vou abrir alas, eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, não podia a rosa, resolveu passar de mim. A jardineira abandonou... E aí, Bernardo, o que, de forma geral, caracteriza uma marchinha? Eu, pessoalmente, eu também não sei bem do que se trata uma marchinha. Eu sei que são músicas simples ali, né, que tem algum tom cômico, né, mas eu não sei, de fato, o que caracteriza uma marchinha. No Brasil, a gente tem a marcha como uma música de origem europeia, né? E ela no Brasil foi apropriada pelo carnaval e foi se criando a ideia de construir músicas de refrões fáceis, de melodia simples e que fossem rápidas para serem tocadas, né? Tinha um ritmo rápido, né? A gente tinha, desde o começo do século XX, a ideia de lançar músicas para o carnaval, né? O carnaval movimentava o mercado, a incipiente indústria fonográfica do Brasil de então. Então você tinha tanto lançamento de sambas carnavalescos, quanto o lançamento de marchinhas de carnaval. Como o Rio de Janeiro também era a capital da República, enfim, os presidentes estavam aqui, o centro do poder estava aqui, isso muitas vezes era usado como uma forma de expressar posições políticas que ao longo do ano seriam reprimidas ou seriam rechaçadas, né? Então a gente tinha uma democracia muito menos consolidada que a gente tem hoje, né? Nem todo mundo podia votar, as mulheres ainda não votavam, enfim. Então era uma forma também de dar expressão para um setor da população que não conseguia
conseguia se expressar, digamos, pelos canais formais da política. Então, as marchinhas começaram a cumprir esse papel, começaram a cair no gosto popular e, além de aspectos da política, né, algumas acabaram se transformando no que hoje a gente conhece como jingles, mas as marchinhas, elas retratam bem um período ali da nossa história, retratam alguns costumes da época, né? Tem uma marchinha muito interessante chamada Aurora, que acho que todo mundo conhece o refrão, né? Se você fosse sincera, ô Aurora, mas no meio dela, a marchinha fala assim: um lindo apartamento com porteiro e elevador e ar refrigerado para os dias de calor. Madame, antes do nome, eu te daria agora, Aurora. Então, assim, a vantagem que o cara está oferecendo para a mulher é um apartamento com porteiro e elevador, o que é muito interessante, porque deveria ser a última novidade do momento, né? Ar refrigerado continua sendo uma vantagem até hoje, né? Especialmente aqui no Rio de Janeiro. Mas porteiro e elevador, ninguém fala: nossa, vem casar comigo, eu moro num lugar com porteiro e elevador, né? Isso deixou de ser uma propaganda. Mas a marchinha, a Aurora, então ela mostra, né, esse costume ali da época, do momento que estava surgindo esse privilégio que era ter porteiro e elevador nos prédios, né? Além disso de ser a capital da República, existem outras razões pelas quais a marchinha se tornou um fenômeno nacional, surgindo e emanando do Rio de Janeiro, não tem não? Sim, o Rio de Janeiro, ele era também a sede da Rádio Nacional, que foi uma grande política do governo Vargas de comunicação, né? O rádio estava se popularizando no Brasil, o Getúlio entendeu isso, né? O Getúlio era um as da comunicação política e ele investiu muito na Rádio Nacional. A Rádio Nacional ficava localizada num dos principais arranha-céus do Rio de Janeiro, né? O edifício à noite, que é o edifício que o Paulo Guedes tentou vender várias vezes, não conseguiu. Ele fica na Praça Mauá. Ele era um prédio que tinha jornais do antigo regime, da República Velha. Esse prédio botaram fogo nesse prédio na Revolução de 30. E aí, quando o Getúlio entra, ele transforma esse prédio em estúdio da Rádio Nacional. E a Rádio Nacional, ela tem essa importância de transformar várias questões, aspectos culturais do Rio de Janeiro como aspectos nacionais. Então, por isso a gente tem torcida do Flamengo e do Vasco espalhado pelo Brasil todo. Por isso que a gente tem escola de samba no Brasil todo. A gente tem as marchinhas sendo conhecidas em nível nacional. O frevo, por exemplo, que é a música característica do Carnaval de Recife e Olinda, são pouquíssimos frevos que são conhecidos em nível nacional. Já as marchinhas não. Há muitas marchinhas conhecidas nacionalmente. Então isso mostra esse papel que o Rio de Janeiro, enquanto capital da República, e tendo esse aparelho de comunicação que era a Rádio Nacional, acabou transformando muitos aspectos da cultura carioca como aspectos, digamos, brasileiros, né? Eu queria fazer um parênteses aqui, que o Bernardo chegou a citar as marchinhas como forma de ironizar os políticos da época, etc., e eu separei uma aqui. O Arthur Bernardes, né, que era aquele presidente odiado da República Velha, tinha um rosto fino e alongado, né, ele foi apelidado de Seu Mé ou de Seu Rolinha, né, ao longo da sua permanência na presidência, e ele foi alvo de uma pequena sátira, que é a marchinha Ai Seu Né. Eu sei porque é a marca que usaste de capricho e primeira na geladeira, ai, seu Né, ai, seu Né, se não fosse a Santa Cruz... E além dessa, o Bernardo já mencionou a relação das marchinhas com a política, mas em algum momento dessas conversas para a gente preparar o episódio, você tinha mencionado uma muito boa do Vargas, ou de menção ao Vargas. Eu já me esqueci, porque a gente já escutou tanta marchinha. Qual que é mesmo, Bernardo? Fala pro nosso ouvinte. Tem uma marchinha chamada Se Eu Fosse o Getúlio, e ela é mais ou menos assim: o Brasil tem muito doutor, tem muito funcionário, tem muita professora. Se eu fosse o Getúlio, mandava essa gente pra lavoura, né? Que é essa ideia de que existe uma casta de privilegiados e precisa mandar esse povo carpir um lote para que o Brasil cresça, né? De que tem muita gente encostada. É uma ideia curiosa a gente ler ela aos dias de hoje, né? Porque ela tanto dialoga com o bolsonarismo, que acha que existe uma elite cultural nas universidades que precisa ser combatida, como vocês já debateram aqui no podcast mesmo, né? Mas ela também dialoga com uma ideia, digamos, progressista, de que tem, sim, muito funcionário público encostado e muito privilégio, e precisa também ser combatido isso, né? Sim. Então, até olhando pelos olhos de hoje, ela é uma marchinha nem de esquerda nem de direita, né? Sim. Quem sabe tenha sido Kassab o seu compositor.
No Paraná mesmo, o Manuel Ribas, né, que é o interventor do Getúlio no Paraná, ele foi conhecido como Maneco Facão, porque ele tinha que cortar os privilégios e demitir os aparinguados, os aspones, né, que estavam no poder na República Velha e agora viria um Brasil moderno. Bom, Luiz, o nosso quebra-pau acadêmico dessa semana não é acadêmico, né? É um quebra-pau popular, né? É um quebra-pau que permeia muito as discussões hoje, que é a seguinte: há muitas marchinhas que tratam de caricaturas, né, como sapatão e assim por diante. Então a pergunta é a seguinte: em que medida marchinhas que hoje são tidas como politicamente incorretas, mas que fazem parte dessa memória coletiva do Brasil, que medida elas devem ser canceladas pura e simplesmente? Além dessa do Maria Sapatão, tem o Teu Cabelo Não Nega Mulata e Cabeleira do Zezé, será que ele é? Como enfrentar esse dilema do politicamente incorreto e, por outro lado, pertence à memória coletiva? Eu acho que esse é um tema espinhoso. Eu entendo que a música como um todo, e não só as marchinhas, refletem o pensamento social de uma época, pro bem e pro mal. O Noel Rosa, por exemplo, tem um samba chamado Positivismo, em que ele dá uma cantada numa moça brincando com ordem, ciência e progresso. É bem uma música da época do Noel Rosa, que é um cara que viveu de 1910 a 1936, né? O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve e por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim. Eu entendo que a gente deve... São duas coisas pra mim. Primeiro, eu acho ruim que a gente altere a letra das marchinhas. No sentido assim, o cara compôs, entendeu? Você tá pedindo autorização porque, às vezes, um cara compôs a letra e o outro cara compôs a melodia. Você alterar a letra significa ser uma nova marchinha, né? Com aquela melodia de então. Isso tá autorizado? Como é que não é e tal. Eu acho, então, ruim a gente alterar as marchinhas, a letra delas. Outra coisa é que eu acho que a gente não deve seguir cantando músicas que ultrapassem a fronteira dos direitos humanos. Então, músicas que incentivem a violência física, por exemplo, eu acho que essas devem ser cortadas do repertório. Tem uma música, por exemplo, que foi gravada pelo Zeca Pagodinho, chama Faixa Amarela. Em muitos sambas aqui no Rio, não se canta a última parte da música, porque ela fala em bater na mulher, né? E não é uma música antiga, tá? É uma música dos anos 90. Sim. Enfim, pra gente entender também como essas questões são muito recentes na nossa sociedade, né? Enfim. Então, eu tenho esse entendimento. Agora, por outro lado, eu entendo também quem não queira cantar. Difícil que um bloco organizado só por mulheres, por exemplo, se sinta à vontade em cantar Maria Sapatão. Enfim, eu acho normal que um bloco desse não cante. Agora, por outro lado, como é que fala pro Bola Preta, que foi fundado em 1919, que não é para cantar essas músicas que eles cantam desde que surgiram? Bernardo, você que é um defensor do carnaval, da tradição carnavalesca no Brasil, e agora, dos últimos 20, 30 anos, que muitos outros estilos passam a permear o carnaval, não só o axé, mas funk e sertanejo, tem bloco de tudo que é tipo. Em alguma medida, a marchinha perde espaço. Eu não acredito que ela vá desaparecer nem nada, porque tem muita gente que preserva isso, muitos blocos e muitas famílias que querem ensinar para as crianças e tudo mais. Mas você acha que é uma maldição essa diversificação dos estilos musicais no carnaval contemporâneo? Olha, eu não acho que é uma maldição, eu acho que é uma questão quase natural, porque a partir do momento que o carnaval vai virando um fenômeno mais massivo, gente que não gosta desse carnaval mais tradicional também resolve se organizar e fazer o seu carnaval, digamos, moderno, né? Contemporâneo. Ainda que eu acho que... Digamos moderno. Ainda que eu acho que as marchinhas e o carnaval tradicional também tem muito de moderno e contemporâneo. Então, eu não acho uma maldição exatamente. O que eu acho é que deveriam haver políticas públicas para a preservação do carnaval tradicional. Hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, tem muitos blocos que recebem muito mais dinheiro, porque conseguem captar mais patrocínio, do que os blocos tradicionais. E aí, muitos blocos tradicionais têm enrolado a bandeira. Então, eu acho que deveriam haver políticas públicas para garantir a existência desses blocos tradicionais, para garantir a existência do Cacique de Ramos, do Embaixadores da Folia, do Bola Preta, do Boêmios de Irajá, do Bafo da Onça, enfim,
de vários blocos que são fundamentais para a cultura brasileira. Eu falei um aqui, o Boêmio de Irajá, é o bloco onde o Zeca Pagodinho começou a compor. Só tem Zeca Pagodinho hoje porque tem Boêmio de Irajá. Boêmio de Irajá tem uma importância fundamental para nossa cultura porque gerou o Zeca Pagodinho. E o Cacique de Ramos também tem um monte de cantores que surgiram ali, né? Exato. Agora, se deixar pela via do mercado, é óbvio que vai ter mais patrocinador pro bloco que canta Beatles e acontece no aterro do Flamengo, numa área nobre da cidade, do que pro bloco que é lá no subúrbio e toca samba tradicional. Então tem que ter um olhar do poder público para mediar essa situação. Ou a prefeitura recebe o patrocínio e distribui o dinheiro, ou a prefeitura patrocina alguns blocos que têm mais essa função cultural e outros não, porque esses já conseguem dinheiro pela via do mercado. Enfim, eu acho que precisa ter, acho que cabe todo mundo no carnaval, mas o poder público tem que olhar isso com carinho para preservar determinadas tradições. E isso vale também para o Carnaval de Salvador, para o Carnaval de Recife, enfim, para os diversos carnavais do Brasil, que têm tradições carnavalescas muito antigas e que essas tradições são difíceis de ser mantidas porque elas têm que disputar espaço com a indústria cultural das grandes gravadoras, disputar espaço com o conservadorismo de determinadas igrejas, disputar espaço com o tráfico e com a ilegalidade, que muitas vezes impede que as pessoas se reúnam à noite numa comunidade, ou impede que uma quadra de escola de samba funcione até mais tarde porque ninguém vai, porque é muito perigoso aquela região, né? Enfim, então precisa ter um olhar do poder público para isso. Agora que o Bernardo abriu uma dissidência aguda com o bloco do Sargento Pimenta, que toca as músicas do Beatles lá no aterro do Flamengo, qual que é o próximo momento, Alessandro? Do caos de querência, Luiz. O que você trouxe para nós? O que você mandou para o Bernardo é o convidado, ele que tem que trazer uma anedota para a gente. Já foi para querência, Bernardo? Nunca fui. Já fui até Paranavaí. Querência nunca fui. Paranavaí pertence à região metropolitana de Querência. Exato, fui na Grande Querência. Fui em Guaíra também, que também consta que é Grande Querência. Qual que é o caos da semana do carnaval? Bom, quando eu nasci aqui no Rio de Janeiro, né, e fui morar em Curitiba, eu era criança ainda, e em 2006 eu voltei a frequentar o Carnaval do Rio de Janeiro, já estava na universidade, e um dos eventos que tinha no Carnaval nessa época aqui era um palco na Cinelândia, bem no centro da cidade, com cantoras antigas, cantoras da época do rádio, algumas ex-vedetes e tal. E uma dessas ex-vedetes que cantavam era a Virgínia Lani, que já tinha na época mais de 80 e tantos anos, né? Então uma senhora ali da época da Dercy Gonçalves e tal, e ela só cantava marchinhas de duplo sentido e também ela gostava de dizer no palco para todo mundo que estava assistindo que ela tinha sido a última pessoa a transar com Getúlio Vargas. Mas ela não falava esse termo técnico assim, né? Ela falava de modo mais chulo, né? E falava, eu sei o que aconteceu aquela noite no Catete e tal. Então ela era um personagem muito engraçado ali, né? E muito legal de você reverenciar ela no carnaval, né? Era um momento ali de incrível mesmo, assim, né? A primeira vez que eu entendi ali o que ela estava falando, né? Foi muito engraçado. E aí eu voltei para Curitiba, numa dessas idas aqui pro Rio de Janeiro, fui almoçar na casa da minha avó e comentei que eu tinha visto a Virgínia Lani. E isso meu avô, que tinha também 80 e tantos anos, já estava na cadeira de rodas, se remexeu inteiro ali na cadeira, assim. Deve ter lembrado das pernas da Virgínia Lani ou algo assim, né? E a minha avó ficou louca de ciúme e brigou com meu avô. Mas ele já tinha mais de 80 anos, mas mesmo assim a minha avó ficou com ciúme, brigou com ele por conta da Virgínia Lani, né? Que deve ter sido ali uma briga de quando eles ainda namoravam e tal, o ciúme dela com a Virgínia Lani. Eu tenho uma de querência também, rapidinho. Ixi, uma coisa que eu estava pensando enquanto o Bernardo dizia que é difícil a manutenção dessa cultura do carnaval em função dessas dificuldades da cidade grande, uma cidade como o Rio de Janeiro com as suas particularidades e tudo mais. No interior do Brasil, na década de sempre, eu acho, desde sempre, mas até os anos 80 e 90, os clubes faziam carnaval em salão, 3, 4 noites, e foi assim que a minha identidade de folião foi formada na minha adolescência, porque lá tinha o CRI, Clube Recreativo Independente, e aí eles contratavam um conjunto que raramente aparecia na cidade, com metais e umas bandas grandes mesmo, para tocar o carnaval 4 noites, e tinha o matinê das crianças, enfim. Aquelas músicas impregnaram tanto na minha cabeça, que eu acho que nem se eu nascer de novo eu esqueço daquelas músicas, porque era um evento da cidade. E ao longo do tempo, isso foi acabando.
é conhecida a decadência dos clubes, né? É um fenômeno sociológico, social, a decadência dos clubes do interior do Brasil, e hoje eu tenho uma impressão, tenho certeza, de que em muitas dessas cidades os jovens sequer chegam a escutar, ouvir falar de marchinha, vão escutar isso quando vão pela primeira vez e pular carnaval numa cidade grande, né? Então é realmente difícil, é uma dessas questões. Enfim, eu acho que minha mãe se arrepende de ter me ensinado, minha mãe que me ensinou a pular carnaval, eu gostaria de registrar isso. E em pouco tempo ela deve ter se arrependido, porque depois eu e meu irmão, a gente não queria sair mais dentro do clube, lá nos dias de carnaval. Maravilha a história de vocês, senhores. E a luta de gostos? Na verdade, o Bernardo vai fazer a pergunta e ele vai fazer a provocação, porque ele que tem condições de nos emparedar aqui, né? Eu queria que vocês opinassem o seguinte, na Guerra de Gostos. Bloco tradicional ou bloco que canta rock, rock estrangeiro e outras coisitas massas? Quero ver, Alessandro. Não, para mim não tem, eu prefiro bloco tradicional. É muito mais bloco tradicional. Não, bloco que toca Beatles, eu adoro Beatles, eu amo Beatles, mas ninguém vai no carnaval querendo cantar I Wanna Hold Your Hand. Não, bloco tem que ser tradicional. A pessoa tem que ficar 5 dias com a música impregnada na cabeça, porque o refrão repete bastante, né? E aquele zunido do trompete tem que também ficar na sua cabeça por uns 40 dias. E recentemente um bloco aqui, que saiu semana passada, no samba fala me beija como o Lula beijou a Janja. E que é uma característica, né? É um pouco da tradição da marchinha, de você ter uma música que fale de atualidade e de picardia ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, me beija como o Lula beijou a Janja. E talvez daqui 10 anos, esse fato seja mais lembrado por quem escutar esse samba do que nos livros, porque talvez não seja um fato tão relevante para estar num livro, né? Sim. Mas é um fato legal do momento, foi um momento legal da posse, né? Então, a gente vai chegando ao final. Gostaria de convidar a todos os que gostam desse assunto, que gostaram desse conteúdo, que sigam a página do Bernardo no Instagram, que lá tem muita coisa sobre carnaval, chama-se Carnavalícia. E agradecer, Bernardo, por você ter nos ajudado com tudo ao longo de vários dias, foram mais de uma semana preparando isso, e tem mais conteúdo que a gente pode ir soltando ao longo dos dias, e espero que vocês já entrem em clima de carnaval, que o episódio ajudem a vocês se animarem, porque quem fica parado no carnaval vai ter que ficar lendo um texto do Bourdieu, e não vai ser muito o caso de quem está aqui por trás do áudio dessa vez. Eu gostaria só de fechar dizendo que, se você gostou, compartilhe o conteúdo, fale para as pessoas que estão preparando os adereços de carnaval, que enquanto vocês preparam as fantasias, a purpurina, vão escutando esse episódio muito legal, com esse conteúdo que o Bernardo, que entende tudo de carnaval e de marchinha. Então, compartilha nas redes, envia para os amigos, segue a gente e coloca 5 estrelas no Spotify, que é muito importante para outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. É isso, Alessandro? É isso, galera. É isso. Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.